Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O vestiário estava em silêncio, mas o ar pesava como uma final de campeonato. No centro do círculo, Abel Ferreira fechou a prancheta, respirou fundo e, com a firmeza de quem conhece cada canto do Allianz Parque, disparou a frase que sacudiu as paredes: "Não joga mais comigo." O eco não foi de teatralidade, foi de decisão. A notícia correu pelos corredores, atravessou a sala de imprensa sem microfones ligados e alcançou a arquibancada pela voz sussurrada dos funcionários. Ali, não havia espaço para meias palavras. Havia uma linha traçada no chão, e quem cruzasse, arcaria com as consequências. A ruptura não nasceu numa tarde qualquer. Há semanas, sinais discretos somavam centímetros a tensão, um gesto de contrariedade na beira do gramado, um treino em que a intensidade ficou aquém, um olhar atravessado numa reunião tática. Abel, metódico, anotou tudo. O português não coleciona rusgas, coleciona padrões. E quando os padrões apontam para algo que ameaça o conjunto, a decisão chega antes que a tempestade estoure. O elenco entendeu o recado: disciplina é o norte, competitividade é o caminho e o time, a razão de existir. Nos bastidores, a versão é que a gota d'água veio em uma sessão fechada, com portas trancadas e cronômetro rodando alto. Abel cobrou um retorno defensivo em bloco, recebeu, em troca, um gesto de inconformismo. Não foi a crítica, técnicos convivem com elas, foi a forma. No elenco, forma é conteúdo. O treinador defende que divergências se resolvem no olho, sem atravessar o coletivo. Ao sentir que o limite foi ultrapassado, escolheu a medida mais dura: cortar na carne para preservar o grupo. A comissão técnica, testemunha de todas as terças-feiras intensas e quintas-feiras meticulosas, sustentou a decisão. O preparador físico indicou números de GPS que não batem com o padrão do elenco, o analista trouxe frames congelados que explicam buracos na cobertura, o auxiliar detalhou movimentos ensaiados que não se traduziram em campo. Em reuniões assim, emoção é filtro, dados são bússola. A frase de Abel, embora incendiária no som, nasceu fria nas planilhas. Dirigentes foram informados ainda no corredor, antes que a campainha anunciasse o início do treino tático. A ordem era clara: nada de espetáculo, nada de vazamentos, nada de tribunal midiático. O clube não vive de casos, vive de casos resolvidos. E resolver, no entendimento da cúpula, é comunicar internamente com firmeza, proteger o vestiário e seguir com a preparação. A camisa pesa porque carrega história, e história, lembra a direção, é escrita com escolhas impopulares quando necessário. No gramado, a resposta veio em forma de sprint. Quem viu a atividade garante que a intensidade subiu um degrau. Não há espaço para a zona de conforto quando o recado do treinador está em letras garrafais. 2 linhas compactas, amplitude bem explorada, inversões rápidas, o treino ganhou cara de jogo decisivo. A ausência do cortado não virou vácuo, virou oportunidade para quem aguardava 1 minuto a mais, um toque a mais, um olhar do técnico. Em elencos vencedores, crises são trampolins. A torcida, do lado de fora, funciona como sismógrafo. Qualquer tremor interno vira vibração do lado de fora. Em grupos de mensagens, conselheiros de arquibancada calibravam teorias: falta de entrega? Divergência tática? Cansaço de vestiário? Entre o ruído e a realidade há sempre um corredor estreito. O que se sabe, com precisão, é que Abel não romantiza conflito, ele o administra. E administrar, para o português, é colocar a instituição acima de qualquer nome, por mais sonoro que seja. A identidade de jogo é outro ponto-chave nessa encruzilhada. Abel costuma repetir que futebol é feito de comportamentos e que comportamento se treina. Pressionar alto não é bravata, é uma decisão que cobra preço físico e mental. Fechar o meio não é desenho no papel, é coordenação de passos. Se uma peça desacelera, a engrenagem chia. Quando a engrenagem chia, a lâmina do treinador fica mais afiada. O corte, por mais duro,
é um ajuste de máquina para que o relógio volte a funcionar no tempo certo. Há, também, um componente de liderança silenciosa. Em clubes que vivem sob holofotes diários, liderar não é berrar mais alto, é sustentar rotinas quando o barulho cresce. Abel sabe que decisões assim testam a fidelidade do discurso. Se a meritocracia vale para o garoto da base que subiu ontem, precisa valer para o medalhão consagrado. Se o coletivo é o farol ilumina todos igualmente. A coerência, nesse contexto, vale mais que um gol no último minuto. O vestiário reagiu com maturidade. Não houve panelaço, não houve racha declarado. Houve olhares de quem entendeu que ali se desenhava um divisor de águas. Alguns jogadores se aproximaram da comissão para alinhar expectativas, outros, mais reservados, preferiram responder no campo. O staff tratou de reduzir interferências externas, menos celular, mais foco, menos conversa paralela, mais repetição do gesto técnico. O ambiente não ficou pesado, ficou sério, que é diferente. A narrativa pública, inevitável, tenta personalizar a crise. Mas personalizar é reduzir um processo a um rosto. O que há, por dentro, é um roteiro de alta performance em que variáveis humanas, táticas e emocionais colidem o tempo todo. Abel, mais do que um gestor de egos, é um curador de convicções, escolhe quais ideias entram, quais saem e quais precisam amadurecer no banco antes de ganhar em campo. A decisão extrema, por isso, não é capricho, é coerência estratégica. Em termos práticos, a suspensão do jogador reorganiza hierarquias. Abre-se a brecha para um perfil diferente, talvez mais obediente à cobertura, talvez mais agressivo na pressão, talvez com leitura mais rápida entre linhas. O encaixe não é perfeito de primeira, poucas coisas em futebol são, mas o treino é laboratório, e o laboratório, sob Abel, funciona. Testes ASB em escala real, com cronômetro marcando e adversário respirando no cangote, é assim que se aperfeiçoa a ideia. O que vem a seguir? Internamente, um protocolo conhecido. Conversa reservada, reavaliação dos pontos de atrito, metas palpáveis para uma eventual reintegração. Não joga mais comigo é sentença dura, mas não é porta lacrada para sempre, é alerta máximo. A chave para reabrir passa por 3 fechaduras: entrega nos treinos, alinhamento comportamental e aceitação da função dentro da ideia coletiva. O clube não desperdiça patrimônio, condiciona o uso ao respeito ao projeto. Enquanto isso, as próximas partidas deixam de ser apenas partidas, viram plebiscitos silenciosos sobre a decisão. Se o desempenho sustenta a ruptura, a narrativa se fortalece, se o rendimento oscila, a pressão aumenta. Abel sabe jogar esse jogo. Ele não aposta no acaso, aposta em método. E método, quando bem executado, costuma resistir ao calor do momento. O tempo, no futebol, é um adversário apressado, mas também um juiz justo com quem trabalha direito. No fim, a frase que incendiou a semana é menos sobre um jogador e mais sobre um manifesto. Em clubes desse porte, a régua é alta e o fio é curto. O recado ficou claro para quem precisa ouvir: aqui, talento é pré-requisito, comportamento é contrato. O Palmeiras que sai dessa encruzilhada não é um clube em convulsão, é um clube que se lembra, em voz alta, de quem deseja ser. E quando um grupo se recorda da própria identidade, as vitórias costumam encontrar o caminho de casa. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O terremoto que a frase de Abel causou dentro do clube não deixou escombros, deixou fundamentos. A comissão técnica, o elenco e a direção saíram do episódio com um contrato tácito renovado, o projeto tem prioridade inegociável. Na prática, isso significa que cada sessão de treino passa a ser um exame oral de compromisso, e cada minuto em campo, um relatório público de coerência. Quem compra a ideia, cresce, quem não compra, sai da rota. O time, como instituição viva, não tolera zonas cinzentas quando a pressão aperta. Esse ajuste de rota não se resume à disciplina, ele respinga na estética do jogo.
O time que se viu nos trabalhos da semana exibe um bloco mais sincronizado, menos espaçado entre linhas e menos permissivo no pós-perda, aquela janela de 5 segundos que decide se a equipe controla o adversário ou passa a ser controlada por ele. O detalhe muda o todo, com coberturas bem cronometradas, o lateral apoia sabendo que alguém guardará a sua retaguarda, o volante arrisca aquele passe vertical porque confia que o balanço está protegido. É futebol de confiança, construído na repetição. A liderança também ganhou contornos mais nítidos. Sem palco para estrelismos, quem aponta o caminho são os que se apresentam primeiro para o trabalho e se recolhem por último. Há uma liturgia silenciosa, o capitão que corrige o espaçamento antes que o auxiliar precise levantar a voz, o zagueiro que traz o ponta para o corredor interior para encurtar o campo, o meia que dita o ritmo sem ostentar a bola. São gestos pequenos, mas que definem o caráter competitivo da equipe. O elenco, por sua vez, conheceu uma versão mais exigente de si mesmo. A competição interna deixou de ser um lugar comum de coletiva e passou a ser um ambiente real, onde cada chute a gol no trabalho de finalização tem peso, cada retorno ao próprio campo após perda é avaliado, cada decisão sob pressão é contabilizada. A mensagem que circula no vestiário é direta, não há cadeira cativa, há desempenho. E desempenho se mede todos os dias, não apenas às quartas e aos fins de semana. A comissão técnica manteve o compasso. Em vez de discursos inflamados, um plano milimétrico, microciclos com objetivos mensuráveis, correções específicas por setor, estímulos de alta intensidade que simulam um jogo grande. A simplicidade vence, ajustar a altura da última linha, cronometrar o gatilho da pressão, cravar as coberturas do lado oposto quando o lance entra pelo corredor. É muito menos sobre frases e muito mais sobre execução. Do lado de fora, a torcida percebeu a mudança de temperatura. O barulho típico de semanas turbulentas foi substituído por uma expectativa madura. Se o método prevaleceu outras vezes, ele volta a prevalecer agora. É o tipo de confiança que não se compra com uma vitória isolada, mas se conquista com uma coleção de comportamentos consistentes. O time que joga com convicção arrasta a arquibancada para dentro do campo, e vice-versa. Em campo, a equipe ensaia variações que respeitam princípios. A amplitude continua a ser ferramenta de progressão, mas com o extremo por dentro em momentos-chave para proteger o corredor interior, a saída de 3 aparece quando necessário para escapar da primeira pressão. O meia que encontra o entrelinhas recebe a bola com mapa mental de 2 jogadas à frente. Nada é aleatório, cada movimento tem causa e consequência dentro do modelo. A ausência do atleta cortado abriu uma janela para novas conexões. Surgiram duplas que antes não tinham minutagem suficiente para florescer, o lateral que entende o tempo do ponta por dentro, o volante que encontra o meia na zona cega do marcador, o zagueiro que quebra linha com passe rasteiro porque o pivô oferece apoio com o corpo já orientado. São relações que, uma vez estabelecidas, enriquecem o cardápio competitivo. Do ponto de vista institucional, a decisão de Abel reforça a cultura. Clubes que disputam títulos com frequência têm memória curta para desculpas e longa para processos vencedores. O episódio, que poderia ser combustão, virou combustível. O recado ficou gravado para a temporada, personalidade se prova com bola rolando, e comprometimento se lê nos pequenos esforços invisíveis à câmera, mas perfeitamente visíveis a quem partilha o campo. No plano humano, houve espaço para a reconciliação com a crítica construtiva. O grupo entendeu que conflito não é sinônimo de ruptura, é ferramenta, desde que usada com responsabilidade. Divergir é legítimo, desalinhar o coletivo, não. A partir desse filtro, as conversas ganharam mais objetividade e menos ruído. O que era atrito virou energia canalizada para um objetivo comum. O calendário, como sempre, não espera ninguém. E é justamente nesse mar revolto que a decisão mostra utilidade. Em sequência de jogos comprimida, a clareza reduz o custo cognitivo, cada um sabe o que entregar e o que cobrar. Quando a cabeça não está ocupada com hierarquias instáveis, sobra mais cérebro para perceber o espaço, para antecipar o passe, para reagir meio segundo antes do adversário. Em futebol de elite, meio segundo é uma eternidade. A reintegração do atleta afastado, se vier, será por méritos e métricas.
Não há narrativa que burle um treinamento bem feito, uma sequência de decisões corretas e uma entrega que salta aos olhos dos colegas. Decisão dura não é tatuagem, é aviso. E aviso atendido vira aprendizado. O clube não rasga patrimônio, mas não negocia o que o sustenta, a fidelidade ao plano. Ao final, a frase que pareceu granada virou argamassa. Reuniu em torno de uma convicção comum quem precisava de direção, reequilibrou responsabilidades e devolveu ao time a nitidez que se espera de quem mira o topo. A temporada não se decide em um dia, mas dias como esse decidem a temporada. Porque alinham bússolas, limpam o caminho e devolvem ao jogo o que ele tem de melhor, a competição franca entre ideias bem executadas. A Abel sai do episódio do tamanho que entrou, técnico de convicções firmes, mas, acima de tudo, guardião de uma cultura que não se dobra ao humor do noticiário. A equipe que nasce desse choque é mais consciente, mais exigente, portanto, mais perigosa. Quando talento e disciplina fecham o mesmo punho, a camisa pesa a favor e o campo fica menor para o rival. É assim que se vence no alto nível, com método, coragem e coerência. E é assim que a história encerra este capítulo, não com portas batidas, mas com portões abertos para quem quiser atravessar com respeito às regras do lugar. O recado ecoa pelo vestiário e alcança as arquibancadas. Aqui, o time está acima. Quem entrar, entra para somar, quem somar, fica, e quem fica, ganha. O resto é ruído que a bola, mais cedo ou mais tarde, se encarrega de silenciar. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.